Vovô Anésio surge em leito hospitalar e real estado de saúde é revelado. O vovô mais querido do Brasil, Anésio Fiori, de 88 anos de idade, conhecido por seus vídeos no Instagram e TikTok ao lado do neto Caio Fiori, sofreu um acidente doméstico na última quinta-feira, 5 de março, e necessitou passar por uma cirurgia. O humorista Marquito, 65, foi transferido do Hospital Nipo Brasileiro para a Beneficência Portuguesa, em São Paulo, cerca de 10 dias após sofrer um acidente de moto na zona norte da capital. A nova unidade médica divulgou, no fim da manhã desta segunda-feira, 9, um boletim atualizado sobre o estado de saúde do assistente do programa do Ratinho, exibido pelo SBT. De acordo com a BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, Marcos Antônio Gil Ricciardelli, conhecido artisticamente como Marquito, chegou ao hospital no último sábado, 7. Segundo a instituição, o paciente apresenta quadro clínico estável, segue internado na unidade de terapia intensiva, UTI, e ainda não há previsão de alta. O comunicado também informou que o humorista não apresentou febre nas últimas 24 horas e continua sendo acompanhado de forma constante pela equipe médica. Os profissionais avaliam a necessidade de eventuais procedimentos adicionais para dar continuidade ao tratamento. Novas atualizações devem ser divulgadas conforme a evolução do quadro. A transferência para a Beneficência Portuguesa ocorreu a pedido da família, conforme havia informado anteriormente o Hospital Nipo Brasileiro em boletim divulgado pelo SBT. Ainda segundo a nota, todo o processo foi planejado pela equipe médica e realizado seguindo os protocolos de segurança clínica. Na quinta-feira, 5, médicos do Nipo Brasileiro explicaram que qualquer novo procedimento dependeria da evolução do estado de saúde do artista. Na ocasião, ressaltaram que a recuperação estava diretamente relacionada à resposta do organismo ao tratamento adotado. Acidente e primeiros socorros. O acidente aconteceu em 25 de fevereiro, quando o humorista sofreu um mal súbito enquanto pilotava sua moto. Com a queda, Marquito fraturou uma costela e precisou passar por uma cirurgia considerada delicada na região. O procedimento durou aproximadamente 4 horas e ocorreu sem complicações, segundo sua assessoria. Durante o acidente, o enfermeiro Cássio, que acabou sendo atingido pela moto, prestou os primeiros socorros ao artista, antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Em participação no programa Fofocalizando, no dia 27, ele contou que o humorista estava sem pulso e precisou ser reanimado. Segundo o enfermeiro, Marquito estava inconsciente, apresentava sangramento intenso pelo nariz e chegou a levantar os braços algumas vezes, tentando tocar o rosto, o que foi interpretado como um sinal positivo. Ele foi encaminhado ao Hospital Nipo Brasileiro, consciente, porém desorientado, e colocado em coma induzido para a realização de exames. Diante do seu acidente, muitos fãs do vovô passaram a se perguntar como que está sua recuperação, e o Área VIP foi atrás de respostas. De acordo com Caio Fiori, neto do vovô Anésio, o veterano se encontra bem e se recupera rápido, podendo receber alta médica nos próximos dias. Nos stories do Instagram, Caio ainda chegou a mostrar o vovô Anésio deitado em seu leito hospitalar, onde o próprio revela seu real estado de saúde. "Estou bem", disse ele. Em seguida, o vovô falou sobre como está sua perna após o procedimento cirúrgico. "Tá boa", disse ele, ouvindo do neto. "Vamos embora?" Anésio confirmou e disse que estava mais do que pronto para ir para sua casinha. Mais cedo, Caio postou um vídeo onde dizia que ia embora e iria deixá-lo só no hospital, ouvindo a reação do vovô. Marquito muda de hospital, mas segue na UTI e sem previsão de alta. O humorista segue internado em UTI após sofrer um mal súbito enquanto pilotava moto na zona norte de São Paulo. Milva, esposa do comediante, afirmou ao programa que o marido vem recebendo o tratamento adequado. Ela também disse que ainda não se sabe a causa do desmaio que levou ao acidente. Ele não tem pressão alta, não tem problema cardíaco, pratica atividades físicas e tem diabetes controlada. Foi realmente um mal súbito, declarou. Em nota enviada à imprensa, o Hospital Nipo Brasileiro confirmou a internação, mas informou que não comentaria detalhes do caso. A instituição destacou seu compromisso com a transparência e afirmou permanecer à disposição da família para prestar o acompanhamento necessário. Quem é Marquito? Sobrinho do apresentador Raul Gil, Marquito iniciou a carreira artística ainda jovem. Seu primeiro destaque na televisão aconteceu quando foi convidado pelo tio para interpretar o personagem Robogildo, um robô, no quadro O que é do programa dominical apresentado por Raul.
De acordo com o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, o artista nasceu em 1960, em São Paulo. Ao longo da trajetória, atuou em circos, trabalhou como ator e humorista e também teve passagem pela política, sendo eleito vereador em 2013 pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Marquito também integrou o elenco do programa Clube do Bolinha, apresentado por Edson Bolinha Cury na Rede Bandeirantes entre 1974 e 1994, onde participava de quadros de imitação de cantores. No fim da década de 1990, passou a fazer parte do time de humoristas das atrações comandadas por Ratinho, inicialmente na Record e depois no SBT. Desde então, tornou-se uma figura tradicional do programa. Apesar das brincadeiras no palco, que frequentemente incluem banhos de água gelada, farinha e outras situações cômicas, o humorista já afirmou em entrevistas que tudo faz parte do espetáculo e que mantém uma amizade próxima com Ratinho fora das câmeras. Vovô Anésio surge em leito hospitalar e real estado de saúde é revelado, após acidente doméstico que preocupou fãs nas redes sociais, enquanto o humorista Marquito segue internado em estado estável na UTI após sofrer grave acidente de moto em São Paulo, em um momento que mobiliza familiares, amigos e admiradores de duas figuras bastante conhecidas do público brasileiro. Nos últimos dias, uma onda de preocupação tomou conta da internet após a notícia de que o carismático vovô Anésio Fiori, de 88 anos, havia sofrido um acidente doméstico que exigiu cirurgia e internação hospitalar. Conhecido por seus vídeos cheios de bom humor e simplicidade ao lado do neto Caio Fiori nas redes sociais como Instagram e TikTok, o idoso conquistou milhões de seguidores com sua personalidade espontânea, frases engraçadas e momentos cotidianos registrados em vídeos que rapidamente se tornaram virais. A relação entre avô e neto transformou Anésio em um verdadeiro fenômeno digital entre diferentes gerações, especialmente entre jovens que passaram a acompanhar suas publicações diárias. Quando a notícia do acidente surgiu, seguidores começaram imediatamente a enviar mensagens de apoio e orações, demonstrando o carinho que o público desenvolveu pelo vovô ao longo dos últimos anos. De acordo com informações divulgadas pela família, o acidente aconteceu na quinta-feira, 5 de março, dentro da própria casa de Anésio. Embora os detalhes completos do ocorrido não tenham sido totalmente divulgados, sabe-se que ele sofreu uma lesão na perna que exigiu uma cirurgia para a correção. O procedimento foi realizado com sucesso, e segundo familiares, o quadro clínico evoluiu de forma positiva desde então. Para tranquilizar os fãs, Caio Fiori, neto e responsável por grande parte das gravações publicadas nas redes sociais, compartilhou vídeos diretamente do hospital mostrando o avô deitado no leito, mais consciente e de bom humor, característica que sempre marcou sua presença nas redes. No vídeo publicado nos stories do Instagram, Anésio aparece sorrindo e responde de maneira simples quando questionado sobre seu estado de saúde. "Estou bem", afirmou o idoso, demonstrando tranquilidade. Em seguida, Caio pergunta sobre a perna após a cirurgia, e o vovô responde de maneira direta: "Tá boa". O momento terminou com o neto perguntando se ele já queria ir para casa, ao que Anésio confirmou e disse que estava pronto para ir para sua residência. O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais e trouxe alívio aos seguidores que aguardavam notícias sobre sua recuperação. Antes disso, Caio havia publicado outro vídeo em tom de brincadeira dizendo que ia embora e iria deixá-lo só no hospital, provocando uma reação divertida de Anésio, reforçando o estilo descontraído que tornou a dupla tão popular na internet. Segundo o neto, a recuperação do vovô está sendo rápida e existe a possibilidade de que ele receba alta médica nos próximos dias caso os médicos confirmem que a evolução continua positiva. Enquanto a situação de Anésio parece caminhar para um desfecho tranquilizando, outro nome bastante conhecido da televisão brasileira enfrenta um momento mais delicado. O humorista Marquito, assistente de palco do programa tradicional Ratinho, exibido pelo SBT, segue internado na unidade de terapia intensiva da Beneficência Portuguesa de São Paulo após sofrer um acidente de moto no fim de fevereiro. O artista, cujo nome verdadeiro é Marcos Antônio Gil Ricciardelli, tem 65 anos e faz parte do elenco fixo do programa há décadas, sendo conhecido pelo estilo irreverente e pelas brincadeiras que protagonizam ao lado do apresentador Ratinho. O acidente aconteceu no dia 25 de fevereiro, quando o humorista sofreu um mal súbito enquanto pilotava sua moto na zona norte da capital paulista. Segundo relatos divulgados posteriormente, o humorista perdeu o controle do veículo e acabou sofrendo uma queda que resultou em uma fratura na costela e outras complicações que exigiram cirurgia imediata. O procedimento realizado pelos médicos durou aproximadamente 4 horas e foi considerado delicado, mas ocorreu sem intercorrências, segundo sua assessoria. Um detalhe que chamou a atenção no episódio foi a presença de um enfermeiro chamado Cássio, que acabou sendo atingido pela moto durante o acidente, mas mesmo assim prestou os primeiros socorros ao artista antes da chegada do corpo de bombeiros. Em entrevista ao programa Fofocalizando, exibido pelo SBT, o enfermeiro contou que Marquito estava sem pulso no momento inicial do atendimento e precisou ser reanimado ali mesmo no local do acidente. Ele relatou ainda que o humorista estava inconsciente, apresentava sangramento intenso pelo nariz e chegou a levantar os braços algumas vezes tentando tocar o rosto, o que foi interpretado como um sinal positivo naquele momento crítico. Após o atendimento inicial, Marquito foi encaminhado ao Hospital Nipo Brasileiro, onde passou pelos primeiros exames e procedimentos médicos. Devido à gravidade do quadro, os médicos optaram por colocá-lo em coma induzido para facilitar a realização de avaliações clínicas e garantir maior controle sobre sua recuperação nas primeiras horas após o acidente. Dias depois, após a avaliação da equipe médica e a pedido da família, o humorista foi transferido para o Hospital Beneficência Portuguesa, uma das instituições
hospitalares mais tradicionais de São Paulo. A transferência ocorreu seguindo todos os protocolos de segurança clínica e foi planejada cuidadosamente pelas equipes médicas das duas instituições. Em boletim divulgado pela nova unidade médica, foi informado que Marquito chegou ao hospital no dia 7 e permanece internado na UTI sob monitoramento constante. Segundo o comunicado, o quadro clínico é considerado estável. O paciente não apresentou febre nas últimas 24 horas e continua sendo acompanhado de forma constante pela equipe médica. Apesar da estabilidade, ainda não existe previsão oficial de alta hospitalar, já que novos procedimentos podem ser necessários dependendo da resposta do organismo ao tratamento. A esposa do humorista, Milva, também falou sobre o caso em entrevista e afirmou que o marido vem recebendo toda a assistência médica necessária. Ela também disse que ainda não se sabe a causa do desmaio que levou ao acidente. Ele não tem pressão alta, não tem problema cardíaco, pratica atividades físicas e tem diabetes controlada. Foi realmente um mal súbito, declarou. Em nota enviada à imprensa, o Hospital Nipo Brasileiro confirmou a internação, mas informou que não comentaria detalhes do caso. A instituição destacou seu compromisso com a transparência e afirmou permanecer à disposição da família para prestar o acompanhamento necessário. Quem é Marquito? Sobrinho do apresentador Raul Gil, Marquito iniciou a carreira artística ainda jovem. Seu primeiro destaque na televisão aconteceu quando foi convidado pelo tio para interpretar o personagem Robogildo, um robô, no quadro O que é do programa.